experiência humana. Então, estamos aqui nessa jornada, né? De experiências, muitas experiências, né? Na nossa jornada. E por sermos humanos já temos essa imensa boa sorte, né? Porque raciocinamos, temos o direito de escolha, né? De buscar, de aprender mais. Então, no vídeo anterior, eu contei um pouquinho da minha história, resumidamente, né? Porque é muita coisa, mas nesse vídeo eu quero, assim, compartilhar quando eu realmente coloquei em prática a minha expansão da consciência, né? Como eu falei no outro vídeo, eu ganhei o livro O Segredo, e isso foi há 15 anos atrás, e foi aí que eu comecei realmente a minha busca, aquela que eu sempre dizia, algo mais, algo mais. Então, por mais que a gente ore, seja lá qual for a religião, né, de cada um, mas a gente ora, mas como eu estou orando, né? Com que convicção eu estou orando? Na verdade, eu estou orando ou estou me lamentando? Né? Porque a gente acaba que, quando começa a orar, a gente começa a pedir, né? E para quem já tem uma noção, né, hoje da expansão da consciência, a lei da atração, tudo aquilo que a gente pede é porque falta, né? Então é mais disso que a gente vai ter. Ou seja, a vida te dá mais do mesmo. E aí eu me lembrei para compartilhar com vocês essa fase da minha vida, 15 anos atrás, quando eu comecei, e nada é por um acaso, que o segredo veio exatamente porque eu não sabia o que estava por vir. Então, eu falei no outro vídeo devido ao meu relacionamento que eu tinha com meus pais, né? E na época o meu pai, assim, devido à nossa, né, como eu falei lá, que ele achava que não era meu pai, isso foi se passando anos e anos, e ele nunca mudou, apesar que depois eu vim saber, realmente assim, ter certeza que eu era filha dele, sim. Eu acho até que ele usava isso um pouco para agredir a minha mãe, né? Então, eu fiquei sabendo, assim, de um comentário que ele fez que me magoou profundamente. Mas como eu já estava tão, assim, a gente se acostuma com tudo, né, gente? E eu já estava tão acostumada a ser magoada, a ser ferida, que era tipo assim, mais uma mágoa, mais uma, entendeu? Só que essa foi assim, muito forte. Que eu ali tomei um baque na hora, né? Resumidamente, assim, falando para vocês, meu pai, ele tinha um apartamento, né? E ele fez um comentário com um primo dele, que o primo acabou assim, comentando comigo como se fosse uma coisa banal, né? Ele não tinha noção da proporção que aquilo podia ter dentro de mim. Então, ele, conversando com meu pai, ele disse, fiquei muito aborrecido, eles eram primos, né? E porque seu pai falou que o dia que ele morrer, ele não quer que você tenha direito ao apartamento dele. Nossa, gente, na hora, apesar de tudo que eu já tinha escutado, de tudo que eu vivi, mas aquilo ali, eu achei assim, mais uma mágoa, né? Mais um ressentimento. E vou trabalhar isso aí para, né, transformar e eliminar. Só que não foi tão simples assim. Uma semana depois, eu comecei a sentir uma dor muito forte. E eu não sou muito assim, fraca para dor não, sabe? Assim, eu não me queixo, procuro ver o que é, tipo, né? Tô com dor de cabeça. Eu vejo que tem pessoas que já vai lá e tomam um remédio para dor de cabeça. E eu sou da teoria que a cabeça não dói. Ela te avisa, essa dor está avisando que não tem algo que não está legal no seu organismo. E eu procuro observar e eu chego ali e vou no tratamento certo, né? Mas as pessoas vão muito no paliativo, né? Que vira um hábito, que eu quero muito falar sobre isso aqui também, sobre o hábito, né? E aí, gente, foi assim, entrou tão, sabe, doeu tanto que eu infartei. Então, a minha faixa etária na época era 45 anos, acredito eu, 46, porque eu não gosto nem de gravar muito, assim, voltar. Eu gosto de falar isso como relato. E eu me lembro que é a faixa etária, assim, que é bem complicado resistir. Eu me lembro que foi na época do Bussunda, né? Acho que aqui devem lembrar do Bussunda.
e ele não resistiu. E eu acabei indo parar no hospital, aqui é onde eu moro, né? E o hospital não tinha nenhuma estrutura, mas era aquela coisa da emergência, né? Não tinha um plano de saúde, não tinha... E não tinha estrutura nenhuma de CTI, mas improvisaram e eu fiquei ali. E aí foi falando, a dor era insuportável, eu sabia que era uma coisa estranha, que eu nunca tinha sentido. E resumindo, era 750 de colesterol. Ou seja, os médicos ficaram bestificados como eu resisti. Mas naquele momento ali, eu comigo mesma, e assim, eu já tinha lido O Segredo, né? Já entendi essa coisa de transformar, fazer revolução humana. E aí eu fiquei pensando e comecei a conversar com esse universo maravilhoso, né? Com a minha centelha, com o Goronzon, com o Divino Criador, que eu tinha uma missão, que não podia parar por ali, naquela época, né? Que eu tivesse essa chance, porque eu ia realmente assim, me transformar, buscar conhecimento. E eu consegui. Estou aqui hoje contando essa história para vocês. Só que o principal dessa história, o motivo de eu estar contando ela, foi que como eu entendi, compreendi a lei da atração, eu hoje estaria tomando no mínimo aí, uns 10 comprimidos. Estou botando assim no mínimo porque eu vejo que pessoas tomam muito comprimido, porque né, teria que tomar, que foi o que o médico passou, teria que fazer outros exames, aí 3 meses você vai tomar uma medicação, essa medicação aqui, que era, entre elas tinha, ai gente, a essa infantil, né, que tinha que tomar, mais simvastatina, mais, enfim, um monte lá de remédios, e eu determinei que eu não ia tomar nenhum, tá? Que isso aí realmente assim fique uma coisa que não façam, jamais façam isso. Eu me desafiei, eu acho que eu também estava num ponto assim, digo, gente, sabe, era tanto sofrimento, foi tanta coisa que eu falei, bom, mas eu vou, é a prova que eu vou ter para eu continuar e propagar e mostrar. E eu determinei. E realmente, assim, era 3 meses tomando essa medicação. Nesse período eu fui fazer o ecocardiograma para ver como é que estava, né, ali o estrago, né, do coração. E o laudo foi que tinha havia necrosado a parte esquerda do coração. E ali eu fiquei bem, né? Eu falei, caramba, enfim. Então, continuo com a medicação. Após esse período, nós vamos fazer os procedimentos necessários que precisa. E assim, eu teria que fazer outro eco, né? Após esse tempo de medicação. E eu falei, ok, voltei para casa, né? Foi comprado todos os remédios. A minha filha mais velha, né? Ficou muito, nossa, muito abalada. E resumindo para vocês, eu não tomava medicamento. Fiz essa causa assim, mas eu dizia assim, é por uma boa causa. A minha filha ia lá, me dá, né? Me dava um almoço, eu morava perto da casa dela. Então assim, eu tinha que estar fazendo um repouso. E não trabalhava de carteira assinada na época, enfim. E eu, durante os 3 meses, eu não tomei, gente, nenhum medicamento. Deu medo? Deu, tá? Eu orava, como eu falei para vocês, que não tem como eu não mencionar isso, que independente de religião, mas eu praticava o budismo, então eu orava, que a gente tem o Goronzon, né? Um pergaminho, que é o nosso objeto de devoção. E eu orava ali, eu determinava, orava para minha centelha, para o meu Goronzon, eu dizia, bom, eu já estou curada. Eu já estou curada. E assim eu prosseguia, dia me deixava um pouquinho triste, que às vezes, né, minha filha ia lá na maior boa vontade, mas eu dizia, bom, eu sei que é causa e efeito, mas eu estou fazendo por uma boa causa, eu tenho certeza disso. Quando deu os 3 meses, tinha que fazer o eco de novo, para ver como é que estava, né, com a medicação, e a minha filha me levou no melhor laboratório, que ela dizia, não, esse é o melhor laboratório, e vamos, e fizemos, gente. Foi assim, transformador, porque quando eu comecei a fazer, eu levei todo o laudo, né, todo o papel, e a médica fazendo, e ela dizia assim, é check-up? Então, quando ela perguntou isso, eu já fiquei feliz, eu falei, opa, porque ela já estava olhando o meu coração, né? Aí eu falei assim, não. Ela, não? Eu falei, não, eu tive um infarto há 3 meses atrás. Aí ela, né, eu me lembro até lembra daquele humor que tinha, cara crachá,
Porque ela olhava para a tela e olhava para o laudo, olhava para a tela, olhava para o laudo e fazendo, aí chamou um outro amigo, eu falei, ali eu já comecei a ficar feliz, né? Eu falei, bom, tá. E realmente foi quando ela disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas não existe mais nada no seu coração. Gente, não precisa nem falar como eu estava me sentindo, né? Dali, a minha filha estava aguardando, e eu falei, não tenho mais nada, eu tô curada. E ela, como assim, né? Porque realmente dá pra pessoa ficar incrédula, como assim? E foi... gente, eu tô aqui só pra ver o tempo, porque eu não quero ficar, como no primeiro vídeo, muito tempo. E aí, daí nós fomos pro cardiologista, né? Que tinha que levar lá pra ele. E eu levei e falei, olha, tá aqui. Ele olhou pra mim, olhou de novo, né? Pro exame. Ele falou assim, olha, tudo bem, mas eu o que eu te recomendo é que você continue tomando os medicamentos. E foi aí que eu falei, não, mas eu não tomei um medicamento. E ele olhou, aí a minha filha também na hora ali, né, ela falou assim, mas mãe, eu falei, não, minha filha, você não tem culpa de nada, me perdoe, mas eu precisava comprovar. Gente, o que eu fiz foi muito arriscado. Mas sabe, eu acho que eu também já estava num estágio assim que eu digo, olha, já foram tanta coisa, tanto sofrimento, e passava muito sofrimento nessa época, imagina esse, né, continuava essa coisa com meu pai, com minha mãe, apesar de eu já tinha pedido perdão, mas sempre tinha algo, né? Então eu falei, eu vou desafiar, eu vou comprovar, porque tudo que eu li ali, eu falei, eu tenho como, lembra que lá no outro vídeo eu falo, tinha algo, e tem, gente, eu comprovei que nós comandamos as nossas células, né? Nós alimentamos as nossas células, tanto com positivo quanto com negativo. Eu acreditei na cura. Eu orava agradecendo, eu não orava pedindo para ficar curada. Eu não orava pedindo ou sofrendo ou se lamentando, porque isso aconteceu comigo, mas poxa, eu já sofri. Não, eu orava e dizia gratidão por essa oportunidade, gratidão por eu poder compartilhar com as pessoas, gratidão por eu me curar, porque eu sou a cura, gratidão pelo meu coração. Gente, eu coloquei todo o meu sentimento de gratidão. E aí eu falei, eu preciso compartilhar isso com vocês. Então, independente do que você tenha, pelo que você está passando, né, seja um problema, uma dor, ou né, uma hérnia de disco, ou seja lá o que for, você tem a condição de fazer essa transformação no seu corpo. E eu cheguei a falar, né, porque num dos comentários tiveram para o que eu aprendi com o professor Hélio Couto. E como eu falei no outro vídeo, não tem como quem começa a expandir a consciência não ter passado pelo professor Hélio Couto, que eu assistia vídeos dele assim, horas, 3 horas de vídeo, eu fazia o que eu tinha que fazer, depois aquilo ali, eu entrei no estudo. E o que, assim, uma das coisas, porque são tantas, né, mas uma das coisas que eu aprendi é quando ele dizia carro, casa e apartamento, né? Que as pessoas focam, casa, carro e apartamento. E eu compreendi ali que a gente precisa ser para ter. E aí isso aí vai ser assunto para um outro vídeo, para não expandir tanto. Mas é sobre isso, é ser. O que é ser? É o que eu vou fazer o próximo vídeo para falar, que muda tudo. Porque a gente sendo, tudo bem. E é ser para ter. E aí eu entendi, é ser amor, né? Ser verdadeiro, ser saúde. E as coisas vêm, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Pelo menos para a maioria de vocês, se a gente não agrada a todo mundo. Agradeço imensamente a colaboração aí de quem puder curtir, compartilhar, né? Porque sempre tem alguém que está na sintonia, que precisa ouvir isso aí, tá bom? E deixa seu comentário aí, que para mim é muito bom, tá bom? Até o próximo vídeo.